realmente. Mas hoje nós vamos falar de armas. Vamos sim. Hoje nós vamos falar do conflito da Ucrânia. O que representa o conflito da Ucrânia? O que aconteceu? Bem, não é segredo para ninguém, para quem se mantém um pouco mais atualizado e quem não se mantém tão atualizado, que a Ucrânia cedeu uma parte da Ucrânia, uma parte considerável, até porque os ucranianos eles têm uma rusga histórica com a Rússia, advinda da época da União Soviética, de Stalin, os expurgos, a morte, a fome, a miséria que aconteceu na década de 30, onde, no grande período de estiagem e de fome, acusam que Stalin teria protelado os ucranianos da situação e milhares ou milhões morreram de fome. É uma história controversa, é uma história de um país pré-conflagração, um país em mudança. Tudo isso acontece. E o que ocorre é que, quando as forças alemãs adentraram a Ucrânia, receberam apoio imediato na Operação Barbarossa. As tropas alemãs entram na Ucrânia e, simplesmente, todos os ucranianos, quase em massa, apoiam Hitler. Só que Hitler achava eles ucranianos, eslavos, gente de terceira categoria, gente que não merecia em nenhum momento nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de nada, e seriam tratados exatamente como foram tratados judeus, porque todo o processo de segregação criado pelos nazistas não visava apenas os judeus, absolutamente. Visava outro tipo de pessoas, os impuros, os que não fossem arianos. Isso daí é outra história, não vamos entrar nisso. Mas da onde advém essa rusga histórica? Em 91, a Ucrânia consegue a sua independência. A Ucrânia é um país com 600 mil quilômetros quadrados, maior do que qualquer país da Europa, maior até do que a França, em extensão territorial. E, há alguns anos, em 2014, tivemos as primaveras, movidas pela mesma primavera de Praga, por todos esses motivos, pela invasão da OTAN, que a OTAN, desde 1992, não tem razão de existir, mas continua sendo o império do terror, enquanto o Pentágono cuida das drogas do mundo, da roubalheira, do saque, a OTAN faz esse papel. É o papel do norte do Ocidente. O norte do Ocidente só sabe viver de parasitismo. Fico eu vendo atônito, assistindo brasileiros, pessoas aqui da nossa terra, com medo dos chineses. Ora, o chinês é apenas um comerciante, um negociante, que, se agora parar de comprar o que é nosso, nós estamos efetivamente ferrados. Mas eu escuto a culpa de todos os chineses, e nada contra os americanos. É incrível a capacidade que um povo tem de ser subserviente. E a ucranização do mundo, a ucranização da América do Sul e do Brasil, vem exatamente dessa palavra. É difícil você entender por que os ucranianos entraram nessa. Por que a Ucrânia entra nessa? O país que mais empobrece na Europa, um país que não é nem Ásia nem Europa, não é reconhecido por nada, por ninguém, e agora se presta para mais esse papel. Bucha de canhão contra a Rússia. E aqui você vai entender o que é uma criação de tensão. É um momento de tensão, é mais um blefe do Ocidente, tentando entrar numa operação de desgaste, tentando os limites de Putin. Só que Putin é Putin. Putin não é o primeiro-ministro inglês, Putin não é o bunda mole do presidente americano, e muito menos esse dejeto que nós temos aqui ocupando a presidência e a sua ratatouille. E a nossa oposição também, que não deixa nada a desejar. A nossa oposição é tão ruim ou péssima quanto o governo atual. Hoje eu soube que o Bolsonaro queria dar uma coça naquele senador, um senador bundinha, lá de Alagoas, ou de não sei de onde, esqueço até o nome daquele bunda mole, aquele entreguista, aquele lacaio americano, e eu fico imaginando a que ponto nós chegamos. Um presidente de bosta,
querendo dar uma coça num senador de bosta que representa uma oposição de bosta. Sem querer sair do tema principal, nós tivemos agora, eu quero deixar os petistas e a New Left com as barbas de molho, porque o Rafael Correia se esperava que ele fizesse um 7-1 lá no Equador, ganhasse de barbada e acabou perdendo a eleição. Porque o povo, assustado com tanto identitarismo, com tanto viado, com tanta luta de classe, com tanta porcaria, com tanta divisão. Como falei, não tenho nada contra homossexuais, não tenho nada contra isso. Eu tenho contra doutrinas homossexuais. O homossexual, eu sou a favor dele, é a opção dele. Agora, doutrinas homossexuais, eu sou totalmente contra ela, como sou contra doutrinas racistas. Não vem com esse papo de negro de mama África, não, porque racismo inverso é racismo também. Ou a gente constrói isso aqui junto, ou vamos todos para o pau. Mas se eu fizer isso, eu começo a sair do assunto principal. Porque a pauta é grande, a geopolítica é assim. A geopolítica leva a gente para esse lado, para esse negócio todo. E o que acontece? Vamos à vaca fria. O que aconteceu? O que está acontecendo agora lá no Donbass, Dostoiévski, Crimeia, que é o sul. Hoje, praticamente metade da Ucrânia é russa. O sul da Ucrânia inteiro, até a Crimeia, até o Donbass, é praticamente todo russo. Território onde mais de 50% da população fala russo. Inexoravelmente, a Ucrânia deve perder esses territórios, principalmente depois dessa falácia de ser usado como bucha de canhão e ter virado para o Ocidente. O presidente lá, me esqueci até o nome do cara, Dostoiévski, né? Um bosta lá, um comediante, um Danilo Gentili. Estão querendo agora fazer o máximo. A ucranização chegou ao máximo. Estão querendo lançar o Danilo Gentili como candidato. Eu não me assusta ver o Danilo Gentili como candidato. Ele tem direito a ser candidato como qualquer um de nós. Até eu, o Arthur, o Christian, qualquer um aqui pode ser candidato. O que me assusta é ter um brasileiro para votar numa bosta daquelas. Mas o pateta que foi lá fazer o serviço chegou e já pediu pinico e perguntou: cadê a ajuda estrangeira? Ajuda estrangeira? Bem, primeiro vamos ter uma aula aqui de geoforça. As armas nucleares envoltas dentro desse conflito são um arsenal extenso, todas elas do lado da Rússia ou do lado da OTAN. Acontece que ali existe uma divisão entre forças nucleares estratégicas e forças nucleares táticas. Você deve saber disso. Então, por isso que você está no canal Geoforça, um canal militar, um canal que tem acesso a dados militares para te dizer que forças nucleares estratégicas são os ICBMs, são os mísseis de grande curso, são os mísseis da guerra total, mísseis de 10, 20, 50 megatons. Só para você ter ideia, a bomba de Hiroshima teve 15 quilotons, 15 milhões de toneladas, tá, de dinamite. E você imagina o que é uma bomba de 50 megatons. Só a Rússia tem uma bomba desse tamanho transportada. As americanas acho que ficam na faixa dos 20 megatons. Tá? Essas são armas estratégicas, essas que são produto de acordos nucleares entre as nações. Quando você fala em clube atômico, você está falando primeira divisão, aqui sim, aqui é primeira divisão, você fala em Rússia e Estados Unidos, e o resto é o resto. Tem o resto, tem o clubinho atômico, formado por Inglaterra, França, China, Israel, afiliado dos Estados Unidos, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. Acabou. E a China, né? Se eu não falei, estou falando aqui a China. Então é o seguinte, esse é o clube. Só que é o seguinte, todos eles juntos têm menos de 5% de todas as ogivas. Só que ali nós estamos falando, né? Nós estamos falando
não estamos falando em guerra desse nível. Nós estamos falando em guerra tática. A guerra tática, a Rússia tem 5 vezes mais mísseis do que a OTAN e os Estados Unidos juntos. As armas nucleares táticas, a Rússia tem 5 vezes mais, e todas elas muito bem distribuídas. Putin já mostrou que está disposto à solução final, ou à solução tática. Ele jamais iria para um confronto de desgaste. Nunca. Ele vai perder para a máquina de produção do Ocidente. Afinal de contas, a Rússia, apesar de ser esse monstro, esse gigante, tem um PIB um pouco maior do que o brasileiro e uma população 30% menor do que a nossa. Ou seja, os caras são muito mais foda do que vocês pensam. Os caras são foda mesmo. O pragmatismo russo apavorou o norte. A Ucrânia ficou pendurada na brocha. Tiraram a escada e ela ficou lá em cima. E o Ocidente gelou. Só para dizer para vocês que é o seguinte, só para dar outra coisa, a arma tática é toda aquela usada até 3.417 milhas. Daí para cima são armas estratégicas. Você tem mais ou menos isso aí. E é o seguinte, existem pelo menos 200 mísseis na região já instalados, Calibre e P-800 Yasen. Isso tudo já é o suficiente. E outra coisa, existe o plano tático estratégico. Porque, ao invés de atirar para todo lado, a Rússia já deixou claro, não emitiu comunicado, mas para quem entende do riscado, que a Inglaterra seria atacada ou dizimada. Submarinos já cercam lá, Tu-95, Tu-22 e MiG-31 já estão preparados estrategicamente para, em caso de escalada de conflito, os ingleses, infelizmente, o meu amigo Karim pode virar churrasquinho antes da gente. Talvez a gente vá depois. Tá? Então, a Rússia deslocou para esse lado aí aproximadamente uns 200 Caliber com 1.150 milhas de alcance e P-800 Yasen, mais ou menos com a mesma coisa. Fora que existem mísseis montados atômicos com 70 quilotons, são 97 ogivas montadas em cima de S-300 e S-400. Só para vocês verem. E mais 97 ogivas sendo montadas em Iskanders, 50 quilotons ou 3 bombas de Hiroshima cada um. O modelo é o 9M729, para quem gosta de número para jogar no bicho. E aí vem o doce da goiaba. 600 ogivas táticas armadas e prontas para usar, todas elas em Sukhoi 34, Sukhoi 24, Tu-22, que são KH-32, Kinzhal de curto alcance. Quase todos eles a bordo, esses são outros a bordo de MiG-31, que é o único interceptador puro do planeta, um avião que tem capacidade de voar a Mach 3. Ou seja, em caso de ataque da OTAN, a Inglaterra vai para o brejo. Sem o próprio carinho estratégico e sentimental do Putin, não vai deixar ele atacar a Alemanha. Talvez ele levante a perna e dê um peido na Polônia e varra a Polônia do planeta. A Ucrânia, os 105 mil soldados que tentaram fazer alguma coisa na Crimeia simplesmente foram isolados e estão prontos para serem dizimados de uma vez só, transformando a Ucrânia em passado. É isso que se ganha ao comprar a guerra dos outros, briga dos outros. Os poloneses vivem bem, os ucranianos têm tudo para viver bem e todos eles fazem, de uma forma ou de outra, o jogo
geopolítico do planeta a favor de uma Europa que derrete, uma Europa neoliberal, uma Europa cada vez mais identitária, cada vez mais habitada por batalhões de LGBTs e outras coisas, gente que não se reproduz, porque, por mais que a gente respeite tudo, dois gays não conseguem reprodução, que são do mesmo sexo, e assim o norte da África migra para os Estados Unidos, falei dos Estados Unidos aqui, os Estados Unidos vai pelo mesmo caminho. Tá? Eu não falei nada de atacar os Estados Unidos, não. Eu estou falando de uma guerra tática no local. Só que o Putin pagou para ver. Inclusive, existe a falácia, a patetice de dizer que sem caças F-15 seriam doados à Ucrânia. Bem, se a Rússia optar pela sua guerra eletrônica sofisticada, optar por lançar os emissores de pulso magnético, derretendo assim como já fizeram, já humilharam cruzadores americanos pelo mundo. Já tem vídeo aí na rede, se vocês quiserem procurar. Donald Cook é um navio espião americano que todo mundo já sabe. Olha lá vem um espião, todo mundo já sabe qual é o Donald Cook. O Donald Cook foi humilhado 2 vezes, uma vez no Mar Negro e outra vez no Mar do Norte. Tem filme mostrando a tripulação toda atônita no convés, porque ele foi totalmente desarmado por um sistema de emissão de pulso magnético. Não vou falar aqui de outro tipo de armamento, vou falar simplesmente da destruição de todo o sistema de rastreio e de guerra eletrônica, chamada EW. Quando você ouvir falar em EW, guerra eletrônica, Electronic War, então, Warfare. Então é o seguinte, você vai ver o que é isso. Com tudo isso, o Putin fez o que deveria fazer. Não recuou um passo. Abriu com a torre, jogou com o cavalo, lançou o bispo, protegeu a rainha e ninguém sabe nem onde está o rei. Essa é a jogada que foi feita, que foi achada lá.